Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Mente Quântica. Na edição de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte: são os 3 poderes mentais de que todos nós dispomos, mas que não usamos da forma correta. O primeiro deles é o acreditar. Quantos de nós passa pela vida, não é, assume cargos, situações, e às vezes as coisas não fluem como a gente desejava, como a gente pensou, porque não acreditamos em nós mesmos ou na possibilidade de fazer aquela coisa do jeito que a gente planeja, não é? Quantos de nós que não caímos nessa armadilha, na verdade? A segunda coisa de que vamos falar é no nosso poder de criatividade, que é uma coisa que a nossa mente tem demais, a capacidade de expansão, de criação é praticamente infinita. E cada um de nós, não é, dispõe de determinados até talentos e dons para os quais temos maiores tendências e mais facilidade no poder da criação, de acordo com essas tendências, não é? Só que da mesma forma, nós passamos pela vida, às vezes por várias situações de comodismo, às vezes no emprego, no trabalho, e deixamos de crescer, de evoluir, de exercer novos desafios e de caminhar para frente, porque ficamos naquela zona de conforto, não é? Achamos que aquilo tá bom, aquela meia boca, não vamos para adiante. E não exercemos essa criação, essa criatividade, esse poder de criação que faz parte de nós, está dentro de nós, não é? Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso mais adiante. E o terceiro poder é o de adaptação, que é um poder incrível, da mesma forma, não é, que o elemento água, ele se adapta ao que ele estiver em volta, não é verdade? Da mesma forma, o ser humano, ele também tem essa capacidade de adaptação, certo? Não é? Mas ainda assim, muitos de nós se rebela, bate de frente, não é? Ao invés de sabiamente contornar, saber se adaptar a determinadas situações para que a coisa corra de maneira menos sofrida e até melhor, evolua de forma melhor. Então, gente, sobre essas 3 coisas, nós vamos ter uma pessoa bastante especial para falar nisso no próximo bloco, que é a psicóloga Maura de Albanese. Mas, enquanto isso, por enquanto, vamos ao nosso pensamento quântico de hoje. Vamos lá! Eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar as minhas velas para sempre alcançar o meu destino. Bacana, não é? E é isso mesmo, não é? Nós podemos ajustar as nossas velas, não é? Para melhor e mais rapidamente e facilmente chegarmos aonde queremos, ao nosso destino, como diz aí o pensamento, tá certo? Mas fique conosco e aguarde que no próximo bloco estaremos com a psicóloga Maura de Albanese. Até já! Olá, eu sou Maura de Albanese e hoje nós vamos falar sobre os 3 poderes ou fraquezas que a sua mente tem. A nossa mente é como se fosse uma máquina maravilhosa. Ela é fruto da evolução de milhares de anos e essa evolução trouxe para a nossa mente
muitas melhorias, muitas facilidades para que a nossa mente processe cada vez mais rápido informações. Mas em um determinado ponto, o controle dessa máquina maravilhosa se tornou difícil. Então, as melhorias acabaram por se tornar pioras. É importante que você saiba que 98% do nosso comportamento é dirigido de uma forma automática pela mente inconsciente. A gente acha que está decidindo alguma coisa, quando na verdade quem está decidindo são as interpretações que a nossa mente inconsciente está dando na situação que estamos vivendo. E é aí que os seus 3 poderes viram suas 3 fraquezas. O primeiro poder que você tem é a capacidade de aprender. E aprender está totalmente conectado com a sua evolução. É quando você aprende e consegue adquirir novas habilidades e faculdades que a sua vida progride. Aprender é um dos seus poderes, mas ele usa energia. E a sua mente, a nossa mente, se desenvolveu para poupar energia. Então, o que a maioria das pessoas fazem é, ao invés de aprender algo, se desenvolver em uma área, elas apenas tomam conhecimento que algo existe, mas não aprende. É a diferença entre, eu ouvi uma coisa, alguém falando sobre isso, e a outra que é, eu entendo muito bem o que é isso. Ficar na superficialidade é ter uma vida rasa. E você tem o poder de ter uma vida plena e uma pessoa profunda. O segundo poder que você tem é a capacidade de resgatar memórias e criar conexões. Em alguns vídeos você vai me ouvir falar que tudo está conectado, e tudo está conectado, inclusive dentro da nossa mente. A capacidade que nós temos, a capacidade que você tem de conectar ideias e informações que aparentemente não têm relação entre elas, é o que as pessoas chamam de criatividade. O dom de criar é o dom de ligar os pontinhos de todas as informações que estão na sua mente inconsciente para atender a necessidade de sua mente consciente em resolver um problema. Você tem essa capacidade bem aí na sua mente. E muita gente diz, puxa, mas eu não sou nada criativa. É sim, é inato do ser humano usar esse poder, mas ele é mais usado como fraqueza quando nós ligamos pontos que não têm relação nenhuma para nos fazer sentir mal, que é o que acontece muitas vezes com a maioria das pessoas. Pensamentos destrutivos surgem dessa potência que o ser humano tem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A Clara soube que o marido da Sandra traiu ela em uma viagem de trabalho. E o marido da Clara chega em casa e diz que o seu chefe pediu para ele fazer uma viagem para outra cidade na semana que vem. As chances da Clara ligar 2 pontos que não tem nada a ver, marido viajando é sinal de traição, é muito grande. Ela vai criar uma historinha dentro da cabeça dela, vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha durante uma semana e até depois que o marido voltar, sendo que isso é totalmente desnecessário. Ser criativo é contar uma história ligando fatos, ideias ou coisas que aparentemente não têm relação para resolver um problema e não para criar um problema. E esse é só um exemplo do dia a dia que acontece quando deixamos o processo criativo condicionado ao medo. O medo mora na mente inconsciente e ele é muito útil. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas o papel criativo que te dá poder tem que vir comandado pela mente consciente. E o terceiro poder que você tem é o poder de se adaptar. Foi o fato de nos adaptarmos e de adaptarmos o nosso meio ambiente que fez da gente, dos seres humanos, a espécie dominante deste planeta. Nós temos essa como a maior capacidade de sobrevivência. Nosso corpo se adapta, nossa mente se adapta. Isso faz com que a gente consiga sobreviver e evoluir, mas também se torna uma fraqueza quando nos adaptamos à dor, ao sofrimento, que pode ser eliminado. Se uma pessoa sofre uma grave lesão na espinha e precisa passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas, esse processo de adaptação é fundamental para a sanidade e para a felicidade dessa pessoa. Mas se nos adaptamos a uma vida sem amor, sem alegria, sem abundância, nós não estamos usando o nosso poder de adaptação como uma força, e sim como uma fraqueza. Você merece ter uma vida feliz e se adaptar ou se permitir ter uma vida infeliz, com faltas, com necessidades. É uma fraqueza.
Você precisa colocar em sua mente inconsciente a realidade que você quer para a sua vida e colocar em sua mente consciente toda a capacidade de aprendizado para desenvolver estratégias e a energia criativa para ter a vida que quer. Esses são os 3 poderes que você deve usar como poderes e não mais como fraqueza. A sua mente cria a sua realidade. Então use a sua mente para criar a realidade que você quer. E aí, o que acharam? Muito bacana, não é? Pois é, todo esse poder, toda essa capacidade que está dentro de nós, se tivermos inteligência, um pouquinho de atenção e soubermos explorar toda essa capacidade inerente em nós, nossa vida vai ser melhor, nós vamos poder explorar e crescer, evoluir muito melhor e facilmente, tá certo? Por hoje, então, é só. Não esquecendo de que, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Ajude a gente a compartilhar o conteúdo, ajudar mais pessoas, levar coisas boas para mais pessoas, tá certo? Divulgue, compartilhe o vídeo e aguardo vocês na próxima semana. Tchau!